Fala aí, beleza? Meu nome é Gabriel Porto e no vídeo de hoje vou trazer para você a atualização da minha carteira pública de fundos imobiliários, a 1 milhão em FIIs, a carteira que eu comecei lá em janeiro de 2020, saindo do absoluto zero com o intuito de chegar ao patrimônio de R$ 1 milhão investindo apenas em fundos imobiliários. Agora nesse mês de julho de 2022 eu estou completando 30 meses já com essa carteira, ou seja, 2 anos e meio nessa trajetória e vou te mostrar quais são os resultados dessa carteira até então, beleza? Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir, caso você não for inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Já deixa seu like, porque o conteúdo hoje vai ser pesado, beleza? E antes da gente ir de fato para a carteira, vamos fazer uma atualização de tudo que aconteceu em julho aí no mercado como um todo. O nosso IFIX, o nosso índice dos fundos imobiliários, basicamente andou de lado durante todo o mês aí de julho, né? Ele teve uma variação positiva de apenas 0,12% nesse mês. Outra questão também econômica muito importante é que a gente teve uma queda na inflação também para julho, uma das menores taxas da inflação dos últimos tempos aí, né? Desde o início da pandemia, apenas 0,13%, e isso impacta muito fundo imobiliário de papel. Eu já vou falar mais sobre isso ao decorrer do vídeo, como é que isso impacta fundo de papel, fundo de tijolo e tal, mas saibam que a inflação teve uma queda muito por conta de algumas quedas de preços que a gente está vendo aí, principalmente voltados a combustíveis, né? Gasolina, etanol, enfim. Puxou uma certa deflação no país e essa foi a menor taxa aí dos últimos meses. Agora falando um pouco sobre alguns fundos imobiliários específicos, a gente também teve algumas novidades, tá? A primeira delas foi dentro do HGRU11, fundo de varejo aí da Credit Suisse, que anunciou a venda de mais uma loja das casas pernambucanas, tá? Então é um fundo que vem constantemente fazendo venda de ativos, fazendo boas vendas, né? É sempre bom lembrar disso, boas vendas, e essa venda foi uma venda com 40% acima aí do que o fundo imobiliário já tinha pago nesse imóvel anteriormente. Então foi uma venda bem interessante aí para quem é cotista do fundo. Outro fundo imobiliário também que vem com boas novidades aí é o HGLG, fundo de galpão, também da mesma gestora da Credit Suisse, que anunciou a compra de mais de 400 milhões de reais de galpões logísticos junto à empresa Log, uma das maiores construtoras de galpões do país. Essa compra foi feita com os recursos da última subscrição que o HGLG fez, né? Uma oferta pública, e agora eles estão colocando isso aí em prática. Então, passamos aqui e demos uma visão geral do mercado, né? Do mercado de fundos imobiliários, do mercado como um todo. Vamos lá para a carteira agora, 1 milhão em fundos imobiliários, para os resultados dela. Então, vem aqui para a tela do meu computador, já para eu mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá, o que acontece? Qual o investimento total, saldo atual e a relação de patrimônio dessa carteira? Como eu disse no início do vídeo, essa é uma carteira de 2020, né, de um cenário ainda de pré-pandemia. Então muita coisa foi sendo comprada no meio disso tudo, e essa carteira já passou por vários momentos, né? Momentos de alta, momentos de baixa. Essa carteira, por exemplo, já chegou a ficar com patrimônio mais 5%, mais 10%. No início da pandemia ela já chegou a ficar menos 20%. Então o patrimônio vem oscilando muito por conta de todo esse cenário macroeconômico que a gente tem. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração sempre é que patrimônio vai oscilar ao longo do tempo, isso é normal, principalmente em um cenário de tanta instabilidade como a gente está vivendo atualmente, né? Mas quem está focado em viver de renda, quer renda passiva, quer liberdade financeira, tem que focar muito em dividendos. E uma coisa que eu posso garantir para vocês é que dividendo para essa carteira aqui não falta. Tanto que esse mês eu bati um recorde em dividendos, atingi aqui mais de R$4 mil de dividendos dessa carteira, já eu mostro para vocês. Então como é que tá a questão aqui de investimento e de patrimônio? O investimento total nessa carteira foi de 396 mil, o saldo atual está de 371 mil e o patrimônio está em menos 6 atualmente, né? Esse patrimônio que em outros meses estava aí na casa de menos 12, menos 10, mês passado ficou em menos 8, agora já teve uma melhora aí ficando em menos 6%. Muita gente tem essa dúvida, pô, beleza, eu tô ganhando meus dividendos e tal, mas meu patrimônio está negativo. Vocês têm que colocar em consideração, mais uma vez voltando, que uma carteira previdenciária, uma carteira de dividendos, você não deve focar
principalmente em patrimônio no curto prazo, tá? Então essa é uma carteira de 2 anos e meio, a gente ainda está vivendo um curto prazo dentro dela, então não é algo que me incomoda essa questão dela estar negativa atualmente. Eu estou focando e aproveitando as oportunidades de compra que eu tenho em mercado para fazer essa carteira me render cada vez mais, comprar os melhores ativos pelo menor preço possível, tá? Então, o patrimônio atual está de -6, 100% investido em fundos imobiliários, e aqui os segmentos que eu invisto atualmente. 33% em logística, tá? Principal segmento aqui dessa minha carteira de investimentos. 15% shopping e varejo. 4% em educacional. 29% em recebíveis, que são os fundos imobiliários de papel. Em outros meses, minha exposição a fundos de papel era até um pouco maior do que essa, passava dos 30%. Já diminuiu um pouco e eu já vou explicar o porquê. 12% em fundos híbridos, 2% em agronegócio, 3% em lajes corporativas, tá? Então essa é a divisão atual aqui dessa minha carteira, tá? Vocês podem perceber que ela tá configurada mais ou menos em 60 a 70% na parte mais segura, né, que são os fundos de tijolo e o restante em fundos imobiliários de papel. Eu já tive uma exposição maior a fundos de papel, mas do início do mês para cá eu venho comprando mais tijolo por alguns aspectos, né? O primeiro foi exatamente pelo que eu expliquei para vocês no início do vídeo. A inflação no país começa a mostrar sinais aí de controle, né? Então algumas coisas aí começam a mostrar controle. Teve a menor taxa aí dos últimos tempos, desde o início de 2020, tá? Então, isso impacta diretamente os fundos imobiliários de papel atrelados à inflação. Então, esses fundos aí que trazem altos dividendos são, na sua grande maioria, atrelados, indexados à inflação, IPCA, IGPM e por aí vai. E isso deve impactar os rendimentos aí de fundos imobiliários. Já vem impactando, inclusive, né? O próprio HCTR11, um fundo que eu sou cotista, diminuiu um pouco seus dividendos por conta dessa queda na inflação. Então, um cenário no qual a inflação começa a mostrar sinais de controle e a Selic também, que hoje está em 13,25%, mas a projeção do Banco Central para o ano que vem na casa aí dos 10%, ou seja, um cenário de queda para o ano que vem, isso projeta um aumento, uma valorização nos fundos imobiliários de tijolo, tá? Então, o fundo imobiliário de tijolo tem tudo de fato para buscar uma valorização aí no médio prazo, né? Eu não falo nem no longo prazo, no médio prazo mesmo. Então, eu estou mudando um pouco a conformação dessa minha carteira, porque eu percebo que atualmente a gente está em um cenário, pessoal, presta muita atenção nisso que eu vou falar aqui agora para vocês. A gente está em um cenário muito parecido, mas muito parecido mesmo com o que a gente viveu entre o ano de 2012 a 2016, tá? Foi uma época em que a Selic também chegou a passar aí dos 14%, um momento em que a inflação no país estava descontrolada, um momento em que o pessoal estava olhando muito para a renda fixa e fundo imobiliário, bolsa de valores como um todo, estava caminhando para baixo, tá? Então, quem se posicionou naquele momento ganhou muito dinheiro mesmo, porque estava comprando tudo muito barato. Depois disso, entre 2016 até 2020, antes da pandemia aí, só houve valorização basicamente dentro do mercado. Então, essa foi uma onda de valorização que a gente viu naquele momento e que esse momento que a gente está vivendo atualmente é muito parecido com o que acontecia ali, tá? Então, eu estou antecipando muita coisa aqui e vejo que esse é um momento muito bom para quem está se posicionando em fundos imobiliários, tá? Eu vou falar mais disso em um evento que eu vou fazer agora no mês de agosto, tá? Um evento totalmente online e gratuito que eu vou te mostrar o porquê que eu acho que essa é a terceira onda de valorização dos fundos imobiliários, tá? A gente teve essa primeira onda nos últimos 10 anos, logicamente. Essa primeira onda entre 2012 até 2016, uma segunda onda no início da pandemia, que foi uma onda muito rápida, e a gente está indo para a terceira onda de valorização aí do mercado de fundos imobiliários. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e cadastrar na Semana Viver de Dividendos, tá? É totalmente online e gratuito para você. Serão aulas que eu vou te apresentar como encontrar as grandes oportunidades do mercado de fundos imobiliários. Você tem que encontrar agora essas oportunidades, porque eu já te garanto, para o ano que vem você não terá essas mesmas possibilidades que a gente está vendo aqui agora, beleza? Então eu vou me aprofundar muito nisso, nesse evento, beleza? Então não deixe de fazer sua inscrição não. Então vamos voltar aqui para a carteira.
Aqui está um pouco do total em dinheiro investido em cada fundo imobiliário. Percebam que a minha maior posição e o meu maior patrimônio é em HGLG11, de longe, né? Aqui mais abaixo está em porcentagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tá carregando aqui, mas enquanto isso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então são mais de 40 mil reais só em HGLG11, o que representa 11% da minha carteira como um todo. É de longe a minha maior posição, tá? Eu adoro esse fundo imobiliário, eu sempre venho falando dele. Eu acho que o HGLG tem tudo para se configurar, já é, né? Mas para se configurar cada vez mais como o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores, ele já é um dos maiores, mas para se configurar como o maior, tá? Ele fez essas aquisições recentes aí de mais de 400 milhões de reais em galpões logísticos, então é um fundo que está crescendo muito. Meu preço médio nele hoje é na casa de R$ 164 reais. O preço dele atualmente no mercado já passou de 167, então é um fundo que basicamente eu não estou comprando em mercado. Ainda não está caro, ao meu ver, tá? Mas para mim não faz sentido comprar, visto que eu já tenho uma exposição muito grande a ele, beleza? Então é assim que está configurada a minha carteira atualmente, 1 milhão em fundos imobiliários. HGLG 11%, depois vem os fundos de papel, DEVA, HCTR e RDM com 7%. Um outro fundo de galpão que eu gosto bastante também, o FIB11 com 7%. Depois BRCO, fundo de galpão com 6%. HGRU Varejo com 5%. Depois vem mais um de galpão, XPLG com 5%. Aí vem um de papel, RECR 4%. Educacional, RBED 4%. Shopping, HGBS com 4%. Galpão GGRC 4%. Shopping, HSML 4%, TH Desenvolvimento 4%, mais um de papel VRTA 4%, KNRI 4%, fundo de galpão e lajes corporativas, mais um de shopping XPML 3%, lajes corporativas HGRE com 3%, varejo TRXF com 3% e para fechar um fundo de agronegócio RZTR11 com 2% aqui da carteira. Então essa é a atual conformação da carteira, 20 ativos distribuídos dessa forma. Quanto que está me rendendo essa carteira? Né? Muita gente tem essa dúvida, uma carteira aí que atualmente está com patrimônio aí na casa dos 370 mil reais. Quanto que isso rende em dividendos no fim das contas, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de dividendos agora. Então aqui eu tenho cadastrado todos os dividendos desse ano de 2022, né? Essa carteira é de 2020, mas nessa planilha aqui eu tenho cadastrado somente de janeiro de 2022 para cá. Isso que eu quero mostrar aqui agora para vocês. Em janeiro de 2022 eu recebi R$ 2.749, tá? Percebam que é um dividendo maior do que foi em fevereiro, em março e em abril, né? Então, por que janeiro foi maior do que fevereiro, março e abril? Porque em janeiro eu tive um dividendo não recorrente. Então, lembre-se sempre, fechamento de semestre para fundos imobiliários, em geral, faz com que você tenha uma média de dividendo maior, porque, por lei, todo fundo imobiliário tem que distribuir pelo menos 95% do seu lucro ao fim de cada semestre. Então, se tem caixa ali dentro do fundo imobiliário, até o fim do semestre tem que ser distribuída. E os fundos imobiliários, na sua grande maioria, deixa para distribuir realmente no fechamento do semestre. Então, isso acontece em janeiro e também em julho, tá? Então, 2 vezes ao ano a gente tem dividendos que são não recorrentes. Por isso que esse mês de julho eu consegui bater uma marca bem interessante de R$ 4.004,15 em dividendo, tá? Então, junho eu tinha recebido R$ 3.400 e em julho R$ 4.004, beleza? Agosto eu devo receber menos de 4, né? Que vai voltar à normalidade mesmo. Mas como teve essa questão do dividendo não recorrente, passei da barreira aí dos R$ 4.000, novo recorde estabelecido aí para a carteira 1 milhão em fundos imobiliários, beleza? Então, é uma carteira que já está conseguindo me render um dividendo bem interessante, só com o próprio dividendo eu já consigo fazer boas compras aqui para dentro dessa carteira e a bola de neve continua, de fato, ficando bem forte. Então, assim, toda a carteira de investimentos funciona dessa forma. Os primeiros meses vão ser muito difíceis, a partir do primeiro ano as coisas começam a melhorar, depois do segundo ano ainda mais, e essa carteira aqui agora com 2 anos e meio já, né, que ela tá sendo trabalhada, já está mostrando resultados bem sólidos, bem resultados que realmente me ajudam muito
a continuar a fazer os aportes aqui dentro dela, né? Então, mais de R$4.000. Se a gente for dar uma olhada aqui na aba de renda estimada, o que acontece? A aba de renda estimada traz aqui uma projeção levando em consideração os últimos dividendos. Mas como os últimos dividendos foram não recorrentes, né, como foi o caso aqui do HGLG de R$ 3,30, né, isso é totalmente não recorrente, não vai se repetir, essa renda estimada aqui, nesse caso, ela não está correta por conta disso, tá? Mas assim que eu receber os novos dividendos, vai me dar uma previsibilidade bacana, mas por conta do outro mês ter sido tão não recorrente, essa renda estimada aqui, que está dando aqui cerca aqui de 1,05, né? Não fica nessa mesma linha, mas essa é uma carteira que já consegue me render facilmente aqui mais de 0,9, entre 0,9 e 1% ao mês, tá? Então, se eu estou falando de um patrimônio de 370 mil, provavelmente para o próximo mês eu devo ficar aí entre 3.600, 3.700 até 3.800 se tiver algum fundo imobiliário que paga um dividendo a mais, né? Porque eu só vou saber realmente lá pro fechamento, para a data base, quanto que cada fundo imobiliário vai entregar. Então deve ficar mais ou menos isso, entre 3.600 a 3.800 reais em dividendos para os próximos meses, tá? Então, quais são as perspectivas aos próximos meses para essa carteira, né? 30 meses agora, a gente ainda tem mais alguns meses para fechar esse ano. Quais são as perspectivas? As perspectivas maiores é que eu concentre mais os meus aportes, principalmente voltados a fundos imobiliários de tijolo, tá? Então, aproveitando muito essa oportunidade que eu vejo de uma queda de inflação, queda de Selic, e muita coisa muito barata, tá? Então eu vejo muita coisa aqui dentro dessa carteira muito barata. E eu posso citar aqui algumas coisas. Tudo de shopping, lajes corporativas muito barato, próprio galpão logístico também muito barato. Varejo está ficando um pouquinho mais caro, tá? Mas ainda tem muita oportunidade. Então assim, tijolo como um todo ainda muito barato. Então, vou aproveitar essa janela de oportunidade que eu estou vendo. Como eu já disse para vocês, eu vejo essa como a terceira onda aí dos fundos imobiliários nos últimos 10 anos. E da primeira, segunda e terceira onda que está vindo agora, para mim essa é a melhor de todas, porque hoje a gente tem fundos imobiliários muito mais desenvolvidos do que a gente tinha lá em 2016, do que a gente tinha lá em 2020, tá? Então é um outro mercado com coisas muito melhores. Então é só questão de você ter o conhecimento e saber aproveitar tudo que você pode aí no mercado de fundos imobiliários que te dá tantas alternativas, beleza? Então a ideia é continuar comprando mais fundo de tijolo, trazer essa carteira mais para fundo de tijolo. Logicamente, vou continuar comprando papel, né? Mas papel eu vou ser muito rígido nas minhas compras, tá? Principalmente com questão de preço, porque eu sei que quando o dividendo começar a dar uma quedinha, muita gente que comprou fundo de papel por conta do dividendo vai começar a vender, isso vai gerar um efeito manada. Então quanto mais próximo do valor patrimonial ou até abaixo do valor patrimonial eu comprar o que realmente é bom em papel, melhor para mim, beleza? Então esse foi o vídeo, 30 meses aqui da carteira 1 milhão em fundos imobiliários, novo recorde em dividendos, mais de R$4.000 em dividendos esse mês e até as próximas atualizações. E antes de eu encerrar, quero lembrar para vocês que se você ainda não foi lá fazer sua inscrição na Semana Viver de Dividendos, vai agora, o link está aqui na descrição desse vídeo, clica, deixe seu nome, seu e-mail, é gratuito, serão 3 aulas comigo, eu vou te passar mais estratégias para você aproveitar essa terceira onda de oportunidade, essa terceira onda de valorização no mercado de fundos imobiliários. Até uma próxima, valeu!